comecei a fazer um levantamento que foi um pouco por conta das eleições e, na verdade, desde um pouco antes, foi com o surgimento do MBL, que me pareceu uma coisa bem estranha, assim, ter emergido um grupo de direita com jovens, né, aqui no Brasil e tal. Eu comecei nada tão aprofundado, uma pesquisa quanto você, mas eu me interessei e comecei a ir atrás de quem possivelmente ou quem estaria por trás disso daí. E eu cheguei em alguns lugares, obviamente que eu estava vendo que tinham possíveis ligações políticas, e daí no horizonte o atual presidente já figurava de alguma forma, mas eu estava interessado em quem financiava isso, né? A parte econômica disso. E eu fui chegando em algumas coisas e eu fiquei com uma certa curiosidade quando você comentou que isso também é pago se você chegou, porque eu lá com alguns movimentos e já há um tempo atrás eu tendo me inscrito eu tô inscrito em cada coisa da direita, que depois eu comento, mas eu estando inscrito em várias coisas dessa direita, eu ando recebendo umas newsletters dele e tal. Uma delas é desse canal e desse projeto gigantesco chamado Brasil Paralelo, que você deve conhecer. E eu comecei a perceber de um tempo para cá a relação deles com o tal do think tank do Mises. E eu queria saber se na sua pesquisa você chegou em É interessante a sua pergunta. Tem uma pessoa na USP fazendo uma tese de doutorado sobre o financiamento. Se você achar, se chama Flávia Rocha. Agora, há uma diferença importante nesse caso. O MPL não produz, até onde eu tenho achado, não produz esse tipo de mensagem de ódio assim, não produz abertamente. Você não acha, o que você acha na página deles é ódio político. Corrupção, Isso eles têm, e eles botam lá vereador, por exemplo, fizeram um quadradinho lá, porque eu sei, porque já fizeram, o MPL já fez um quadradinho comigo. Você coloca a cara da pessoa, eles botam realmente a cara, o nome e falam assim, mais um... Foi quando eu publiquei na Ilustríssima um artigo contra o Escola Sem Partido. Ato contínuo, eles pegam a minha cara, na primeira foto que acham no Google, botam ali, falam mais um comunista querendo só isso, e botam ali. E aí o que acontece com você? Nas próximas horas começam a mandar mensagens, sobretudo mensagem no Messenger do Facebook, te ameaçando. Só que aí você percebe que aquilo é realmente, porque sobe muito, é realmente muito, mas não te acontece nada, a menos, por exemplo, quando aconteceu com o Leonardo Sakamoto, o que aconteceu com ele foi que botaram uma ameaça para ele, só que ele estava na rua, quando colocaram a ameaça, achou que ele estava almoçando, não sei o quê, e aí uma pessoa viu a ameaça no celular, um seguidor do movimento Brasil Livre, viu na frente dele, falou, olha, é ele, não é? Aí foi lá e agrediu. Foi isso que aconteceu, mas no geral eles fazem várias por dia, não é? O que eu sei da história do movimento Brasil Livre é que eles não conseguiram um financiamento que fosse efetivo e que os impedisse de entrar na política com cargos. Então eles entraram na política com cargos para conseguir se manter. E aí e aí tem esses grupos paralelos, esse negócio, tem o Instituto Mises Brasil, que começaram a tentar vender produtos, fazem traduções de livros, se associam a algumas editoras para tentar vender, não é? E tentam, mas até onde eu saiba, naquele livro o ódio político da editora Boitempo, tem um artigo sobre isso em que ela diz que eles não conseguem obter ganhos de dinheiro. Quando entraram na política, aí os empresários foram muito mais generosos. Então aquele cara da Havan, sabe, completamente, aí ele doou, entende? Quando havia uma associação política imediata, ele doou, não é? Agora, nos Estados Unidos, a ligação
com o capital financeiro é muito grande. O Steve Bannon, ele é oriundo do capital financeiro. Ele era um cara, trabalhou bastante tempo num banco de investimentos, ganhou uma grana. Aí, não sei se as pessoas sabem disso, ele entrou numa startup de videogame, não é? Aí ele começou a estudar o mundo dos gamers. De lá ele saiu e virou acionista desse site, Breitbart News, sempre pago pelo mercado financeiro. Que eu saiba, o mercado financeiro e as pessoas ricas começaram a financiar isso quando havia um candidato efetivo. Né? Agora eu pesquisei menos isso. Sim. Pesquisei menos. Brasil Paralelo eu não sei quem é que está pagando, né? Realmente não sei. Não, o que eu tinha visto é que tinha pessoas ligadas ao Mises que já eram empresárias. Não, por exemplo. Da Ultragás. Tem esses financiadores, mas eu sei, até onde eu vi é quando eles entraram na campanha. Agora, o Paulo Guedes, o ministro ele já é um financiador antigo, por exemplo. Ele é uma das pessoas que ajudou a fundar esse Instituto Mises. Mas eles não conseguiram independência financeira, né? Que eu saiba. Tiveram todos que entrar na política. E essa questão do que é verdadeiro, do que se fala, isso nem entra em questão. Você diz para essas pessoas? Não faz a menor diferença. Faz diferença para nós que pensamos, que estamos... Você questiona, ninguém questiona. Não, porque elas foram preparadas. Aquela coisa como eu estava falando, eles já receberam vários quadradinhos, né, mostrando que não há contradição. Aquele que eu mostrei do TED, olha, não há contradição. Então eles estão preparados para não haver contradição. Não tem interesse nisso, entende? Não, isso não aconteceu, isso aconteceu. Isso realmente é um problema menor, não é? Diante da questão maior. Desculpe chegar para a sua exposição andando, mas a minha dúvida, que é uma angústia, na verdade, vai muito na linha do que eu vou perguntar, mas eu chego a ela já, eu tenho que pegar essa deixa da contradição, não haver contradição. Né? A meu ver, né, sem querer fazer o papel de crítico da sua fala, ao contrário, ela me diz muito também, mas tem duas grandes sacadas aí. Né? Uma é de enfatizar esse aspecto, que não há contradição para quem recebe essas imagens, essas supostas notícias, e a outra é a de que não se trata necessariamente mais, ou não se trata mais de ganhos, né, de ganhos imediatos, concretos, reais. Eu me lembrei aqui, né, as vantagens do Severo, quando a Folha tinha, quando dava para ler a Folha, nem sei se ela ainda tem isso, tendências e debates, né, aos sábados, a Folha lançava uma pergunta e aí duas pessoas respondiam sim e não àquela pergunta. Eu me lembro que em meados dos anos 90, uma pergunta era: o povo brasileiro sabe votar? E aí um que respondia era o Francisco Fefói, não me lembro quem, sim e não, e eles diziam assim, basicamente os mesmos argumentos para chegar a respostas opostas. Mas o cálculo era esse, sempre, né? O pautava-se por aí, de que o interesse imediato é o ganho. Então eu voto pensando naquilo que o candidato eleito ou possa trazer. Isso desapareceu. Eu acho que isso é uma chave importantíssima para se pensar o que está acontecendo, né, no Brasil hoje, não só aqui. Então isso que eu queria enfatizar que mais me chama a atenção da sua fala. Agora, muito científico, o André Singer, há 3 semanas atrás, ele defende o contrário, que o que define, na minha opinião, há o que eu chamo, e aí de maneira mais provocativa, então eu nem tenho certeza se é realmente isso, se eu estou fazendo uma provocação, que eu chamei de epistemicídio, porque aconteceu, nessas eleições agora no Brasil, aconteceu um fenômeno curioso. Todos os intelectuais que ousaram analisar e fazer uma previsão dos resultados, eles erraram barbaramente, não é? Barbaramente. Alguns assumiram isso e analisaram, como na UFRJ o Jairo Nicolau, um professor de ciência política, errou, já gravou um vídeo, como a gente faz aqui, dizendo eu errei. Há outros que erraram feio e estão fingindo
nunca analisaram. Vladimir Safatli, por exemplo, há 2 meses antes da eleição, ele garantia no Estado, ele garantia abertamente. O André Singer, mas o que não é demérito, porque realmente é uma coisa que transforma. Mas até 3 semanas atrás, ou um mês atrás, o André Singer, ele ainda defende que o que define a votação é o prato de comida na mesa. Eu digo que, se isso é verdade ou não há campanha sobre prato de comida na mesa atualmente. Eu tenho a impressão que não é mais isso. Eu acho que hoje o que aconteceu, houve uma transformação mesmo. Hoje o que as campanhas fazem é pânico moral, é a minha família, não podemos misturar mulher que a gente vê a calcinha com a moral brasileira. Isso houve uma virada muito grande, eu acho. Agora, eu não sei qual vai ser, se isso vai voltar. Nos outros países também não é assim, não é porque eles estão elegendo pessoas que não têm experiência política, administrativa prévia. Então como é que você vai dizer que é um projeto político da pessoa? Você não tem projeto algum, não é? E o fato é também, na minha opinião, a popularidade do presidente brasileiro está caindo. E é isso que baseou a informação. E algumas pessoas estão dizendo que está caindo porque ele não gerou os empregos que ele prometeu, porque ele não gerou. Eu acho esta análise um pouco rápida. Por quê? Porque o presidente está entrando em conflito, e este conflito já está aberto, o presidente brasileiro, com grupos que o apoiaram, por exemplo, os grupos religiosos. Isso não foi analisado, isso pode ter gerado já reflexo nessas pesquisas de opinião. Os grupos religiosos estão incomodados com ele, porque acham que ele deu espaço demais para os militares, coisa que ele fez, mas esse é o argumento, e que ele não está conseguindo implementar políticas realmente que eles esperavam. Então eu acho que essa queda, até porque se a gente for pensar e analisar com razoabilidade, do tamanho do desastre, a gente tinha que ter caído muito, muito mais assim. E comparativamente nos outros países, quando o Duterte foi eleito, todos são eleitos, traficante, gente que eles achavam que parecia drogado, começou a ser presa na rua no primeiro dia de campanha. Os primeiros 3 meses a gente tinha prendido um monte, né? Então eu não sei. Não só os religiosos, né? O agronegócio também. O agronegócio, isso. O agronegócio com toda a coisa dos árabes. Da nossa venda da agropecuária para os países árabes e o aceno descarado e único, de uma direção só. Dos Estados Unidos, né? Para Israel. Agora, uma outra coisa que eu só queria encerrar a minha provocação é que eu tenho certeza absoluta que vários dos cientistas políticos do establishment, porque eu sei, eles não sabem o que é, sequer como funciona o Facebook. Entende? O André Singer não sabe o que é o Facebook. Talvez ele esteja agora ele esteja tomando noção, não é, de que tem alguma coisa acontecendo aí, não é? Só que, como eu disse, agora é um pouco tarde. Houve um artigo famoso do Perry Anderson, que saiu numa revista inglesa, em que ele diz que não é fascista o que aconteceu aqui no Brasil. Ele dá ali uns 4 argumentos. O Perry Anderson não sabe o que é Dark Web, entende? Eu pesquisei também para ver as fontes dele. Entende? Há uma coisa que é muito nova. Então, esses caras estão analisando as coisas dos anos 80 e dos anos 90, eles não sabem. Mas isso concorda na própria versão, na verdade, né? é a mina de ouro deles, né? Isso é a mina de ouro deles, e é uma coisa que a direita, de certa forma, já percebeu, e a esquerda ainda não percebeu. Isso que é o valor dos nossa nossos dados para eles. Isso mesmo. Então, você pega o Dória, você pega o Bolsonaro. Eu tenho uma prima que trabalha numa plataforma que chama Estilingue. É uma plataforma de análise de dados no mar aberto, que eles chamam a internet, e nas redes sociais. E todas essas pessoas estão lá, usam a plataforma já desde antes das eleições. Então eles têm acesso a tudo que fala deles e tudo que fala de qualquer coisa que eles queiram saber. Então eles sabem o que incomoda as pessoas, eles sabem aonde atacar. Qualquer momento de crise, eu lembro uma vez tomando uma cerveja com a minha prima, tipo 11 horas da noite, livro
o CEO da empresa desesperado porque o Bolsonaro tinha acabado de acontecer alguma coisa, não lembro o que era. O Bolsonaro estava desesperado que tivesse acesso às páginas proprietárias deles, a não sei o que, para como controlar essa crise. E a esquerda não percebeu isso. Então, você vê, a direita ganhou as eleições do Dória e do Bolsonaro por conta disso. Perfeito. Porque eles perceberam a mina de ouro. Então, que é o que você está muito atrás nesse sentido. Mas olha, é uma distância tão grande, porque eu tenho um amigo, né, muito próximo que estava no coração da campanha do Fernando Haddad, né? Então esse meu amigo me informou, né? Eles realmente, exatamente como ele disse, eles não têm uma menor ideia, não é, do que estava sendo produzido, e eles começavam a receber essas imagens que eu mostrava e ficavam sentados falando como essa gente é má, como eles são ruins. Entende? O tamanho da distância é exatamente isso. Tudo que você fala durante toda a sua palestra, eu comecei a pensar muito nessa questão do marketing digital. E vai exatamente nisso, né? Tipo, você nada que eles criam é por acaso. Tudo é baseado em dados, tudo tem uma história a ser contada, tudo tem um objetivo muito claro, definido aonde eles querem chegar e quem são as pessoas que eles vão atingir. Exatamente. E faz o que está fazendo. Exato, exatamente. Está obtendo um sucesso absolutamente impressionante. E como eu disse, os cientistas políticos, os historiadores, eles não sabem, né? não tem nem noção da parte formal, elementar, entende? A básica. Acho que eles estão estudando agora. Enfim. Porque precisa ter uma reação, né? Porque a gente vai deixar a coisa aí chorar desse jeito. A incrível indústria de meme. E não só do ponto de vista do estudo, mas o que Paulo Arantes inclusive citou, né? Que o TSE começou a reagir agora, né? Que eles estão proibindo essas propagandas difamatórias, as tais das fake news, que começou depois que já passou as eleições, já fez tudo o que queria. Sim, que agora chegou essa é a análise do Paulo. Agora, para proteger o próprio tribunal, eles estão agora, pelo menos disseram que vão começar a processar todo mundo, ir atrás, caçar, pôr a polícia atrás dessas disseminações, tanto de ódio quanto de notícias falsas. Eu tenho uma pergunta, isso é possível? Você, por exemplo, que já foi, né? Eu fui ameaçado uma vez, e eu fui ameaçado por MPM. Porque, por exemplo, a Lola há anos, né? E ela conseguiu, né? Ela tem a lei Lola, o cara foi preso, mas a Lola, acho que é uma coisa de 9 anos, né? E outra coisa também importante, né? Que muita gente não sabe, porque muita gente acha que esses caras ameaçam e não fazem nada. Não é verdade. Essa cultura de chance, por exemplo, quando o cara mata, ele ganha pontos, entende? Então o que acontece? A Lola me mostrou um caso que foi o seguinte, né? Evidentemente vocês sabem que a cabeça no lugar ali realmente. Então o cara chegou e falou: pessoal, eu não aguento mais. Que aquela coisa, como eu disse, é o incel, que agora ficou famoso. Isso é antiquíssimo. Porque, como eu disse, o grande problema desses caras são as mulheres, as meninas, né? Porque eles entram nesses sites e eles falam assim: nenhuma menina me beija, eu não consigo. O incel é celibatário involuntário antigo. Que é o movimento dos celibatários involuntários, que está ligado à chacina de Suzano e a que aconteceu lá no Recreio. E grande parte das chacinas. Esse daí. Não, ele estava, chama Dogolochan. Olha o que acontece. O cara chega, eles chegam e falam assim: eu estou passando mal, eu não aguento mais porque realmente eu não consigo e não sei o que, eu vou me matar. E ele posta isso no. A Lola tem o print, porque a Dark Web tem uma proteção, você não consegue fazer print, mas você consegue fotografar. Você aí na frente da tela, você pega o seu celular e fotografa. Então você faz assim. Então o cara fala assim: eu não aguento mais, eu vou me matar. Embaixo eles falam assim: vai, irmão, né, vai mesmo. Né? Mas leva mulher, né? Que eles têm um nome que é tão degradante, mas enfim, eles falam, e eles falam assim: vai lá pro Ceará, onde a Lola mora, e termina com ela de uma vez, vamos fazer uma vaquinha. Aí o cara falou: eu não aguento. Esse caso é um caso, acho que de Rio Claro, mas é um caso. Então ele falou: eu não aguento. Aí falam assim: não, então leva qualquer um. O cara pegou o revólver,
não é? Eu não sei se foi o Rio Claro ou se foi Aí matou duas mulheres. Duas mulheres, é isso aí. Ele saiu na rua, tinha uma moça passando na frente do prédio, nada com nada, com a melhor relação, ele matou essa, saiu andando, viu uma segunda, também acho que num ponto de ônibus, atirou na segunda, ela foi internada 1 mês depois, morreu, e aí ele se matou. A Lola avisa a polícia de que isso está acontecendo há 9 anos. Ela avisa, ela falou, esses caras que estão fazendo, não é que eles programam, ela fala, não é que eles programam atentado, eles programam e fazem mesmo, não é? Eles só não fazem comigo, não é? Enfim, mas eles estão fazendo. E a polícia não fez nada há muito tempo. Existe uma dificuldade técnica, que é a seguinte, porque eles têm 5 criptografias. Agora, os meus alunos, esse aluno que me deu uma aula particular desse negócio, ele também me contou uma coisa. Ele falou assim, olha, professor, na internet a gente não perde nada, não é? Eu me lembro quando eu dava aula nessa faculdade de tecnologia, os alunos me falavam, eu falava, professor, se eu deletar alguma coisa e perder, traz aqui o notebook e a gente resgata qualquer coisa. Não existe nada que fique aí perdido, a gente acha. Ele me disse que é muito difícil realmente, mas nada impede que a polícia entre no fórum, você entende? Entre na dark web, não é? Tem que fazer investigação mesmo, né? Se infiltrar. Vai recolhendo. Foi o que fizeram quando conseguiram prender o cara que agora está há 41 anos. Se a polícia tivesse nesse Dogoloxano, o negócio de Suzano, teria evitado, porque eles anunciaram lá. Estava anunciado. Então, o policial teria ido na porta da escola, saberia, por exemplo, o policial poderia ter pedido, também quero participar, me mostra, vamos tomar um café pra você me mostrar, vai tomar um café e prende o cara. Mas como aquele outro que filmou, né, gente? O da Nova Zelândia filmou, julgado, porque eles têm aquela audiência já inicial, né, como tem aqui, né, audiência que passa. Houve o julgamento e na hora que o cara estava saindo, um monte de fotógrafo da imprensa foi em cima dele e fotografou, e o juiz viu. Quando o juiz viu, o juiz teve uma sacada, né? Falou assim, não posso permitir isso. E aí o juiz, na hora, ele baixou uma lei, uma regra, o juiz, na hora, falou assim, proíbo que que o rosto dessa pessoa seja passada nos jornais sem que esteja embaçado. Na hora que o juiz viu os fotógrafos, ele baixou, está proibido que o rosto tem que embaçar. Aí o juiz avisou a primeira-ministra e a primeira-ministra proibiu que o nome dele fosse citado. Isso causou nos chãs, muito ódio, muita revolta. Exato, querem esse palanque. Exatamente, você impede o palanque, você impede esse narcisismo. Isso é uma boa estratégia. Entende? Então, parece que a Nova Zelândia está tomando muito. Lá, acho que não sei se foi ontem ou hoje, que eles aprovaram uma lei diminuindo mais ainda a facilidade de acesso a armas. Exatamente, estão tirando. Então ali teve uma repercussão, entendeu? Aqui você vê que tem um tiroteio em Suzano, alguns minutos eles depois, passam a lei para aprovar. Mas se tivesse a lei... passaram aquela imagem ali. Se a professora tivesse com arma, exatamente. Quando na verdade, como a Lola falou, não acontecia isso se a polícia tivesse me ouvido e entrado nesse troço aí, porque ela deu até o endereço, ela disse o nome, chama Dogoloxano, não é? Mas não foram. Dá para você começar a observar movimentos por causa das próprias plataformas. Assim. Eu acho que a coisa está saindo tanto do controle que as próprias plataformas estão tentando encontrar maneiras de bloquear isso. Então, o próprio Facebook está se reformulando para tentar impedir a questão de fake news, para tentar impedir de disseminação de ódio. O YouTube está havendo um movimento, porque a coisa sai do controle. Né? Agora tem que ver se vai dar tempo. Eu vou continuar aqui um pouco e nem preciso fazer a minha. Eu vou falando aqui junto. Pode ser? Eu vou perguntando e a gente vai falando. Como eu disse, foi a primeira vez que eu aprendi. Não, é porque uma outra coisa que... Assim, quando você faz esse recorte, mostra a dark web, os sites fascistas, a autodenominação como nazistas e fascistas, obviamente, ela, além de se tratar de propaganda, muitas vezes circulação de propaganda,
indústria de meme, que você chamou de usina de ódio e tal, a parcela que realmente está engajada nisso, concebendo isso e que tem uma ideologia, me parece, eu não tenho certeza, que não é tão grande. A parcela, a população que está ideologicamente engajada nesse movimento não é tão grande. Isso se falou muito na época das eleições. Não é possível que existam 60 milhões de nazistas, fascistas no Brasil. Entretanto, a propaganda deles e a forma como eles disseminam isso encontra ela ressoa nas pessoas em algo as quais em alguma coisa que elas identificam. Então a minha questão um pouco tem a ver um pouco com isso, assim. Nós não temos que população é essa, que massa é essa, pensando no fascismo, que se engaja nisso? Como você vê? Não, então, se você me permite uma discórdia, pelo menos uma coisa, eu acho que é possível que existam quase 60 milhões de fascistas. Eu acho o seguinte, o que eu acho, o que eu penso, eu acho que no dia da eleição do segundo turno, eu tenho algumas imagens que eu preciso falar 1 hora e tal, mas, por exemplo, então, as pessoas culparam muito o professor de história. As pessoas não sabem história. Se soubesse a história, não tinha feito isso. Eu tenho uma imagem, eu vou colocar agora para o Unicamp, em que há uma imagem do Coronel Brilhante Ustra, né, nessas mensagens, e do lado tudo que o Ustra fez. E é muito parecida com essa, tinha que ter escravidão. Ou seja, as pessoas sabiam, as pessoas sabem o que o Ustra fez, entende? E se não sabem, a campanha vencedora passou, entende? A informação. Então, eu acompanhei muito o pessoas falando, o Brasil não tem 60 milhões de fascistas. Eu não sei, mas no dia da eleição eu acho que tinha, entende? Eu acho que o que eu defendo, o que eu acredito é que no segundo turno das eleições brasileiras, no segundo turno, as pessoas foram e fizeram, de maneira geral, eu acho que foi consciente, uma série de concessões que as aproximaram sim do fascismo, entende? Porque eu acredito que o governo brasileiro é um governo fascista. E a campanha, por exemplo, no livro do Humberto Eco lista 18 características, não é pouco. E aqui no Brasil cumpre as 18. Ticas 18, né? 18, exato. Parece gabarito, o pessoal fala gabaritou, porque tem as 18, ou seja, então, ou seja, há uma... Agora, o que eu acho que as pessoas podem voltar atrás. Porque, por exemplo, você ser fascista não é igual você ser baixinho, entende? Sim. Né? Que você nunca vai conseguir deixar de ser, entende? Não é isso, não é igual, né? Não é isso. Eu acho que você pode voltar. Eu acho que é possível que isso seja retrabalhado politicamente para as pessoas deixarem de ser, entende? Para as pessoas, ou elas verem o tamanho das concessões que elas fizeram foram de tal forma grande, não é? Que aí talvez tenham ido longe demais, porque agora o que eu estou falando é muito violento, não é? Como você teria que admitir que tem 60 milhões de racistas, não é? Por que não tem? Então, mas aí vai ao encontro mesmo do que eu tinha um pouco preparado, que eu vou resumir, porque acho que nem vem ao caso falar tanto mais sobre isso. Vai muito ao encontro, em que sentido eu estou pensando nisso? Quando dentro do grupo a gente começou a criar os nossos projetos, isso mesmo desde lá de trás, havia uma vontade, sempre houve uma vontade. Você refere ao petróleo? Não, muito mais lá atrás. Eu penso desde um projeto de 2005, uma peça nossa de 2005, chamada A Rua é um Rio. Não, essa de 2005 é muito lá atrás. Naquele projeto, a gente teve uma primeira tentativa, e que a gente foi inclusive massacrado pela crítica, isso já faz o quê? Quase 15 anos.
De olhar para a direita. De falar da elite e da direita brasileira. Naquele momento, esse é de fato o primeiro texto do Alexandre de Alfaro no grupo. A primeira peça de teatro que ele cria, acho que é a primeira dele na vida, assim, o primeiro texto que ele assina. E tinha uma divisão muito clara de uma luta de classes. Existia uma parte da peça era representada por uma personagem que vinha da favela e tinha uma elite que tinha interesses a peça era sobre isso, em derrubar a favela da mulher. E a mulher estava resistindo, a peça era sobre isso. Ela resistia num ato quase de uma medeia, ela ameaçava se matar e matar o filho dela na frente se tirassem o barraco dela. Isso é um caso verídico, pesquisado pela Mariana Fix, urbanista, inclusive. Está no livro Parceiros da Exclusão. Que está publicado no livro Parceiros da Exclusão. Nós criamos uma peça sobre isso e a gente queria apontar o dedo e sempre foi um entrave, porque quando nós fizemos, a gente apontou de uma forma um tanto quanto caricatural a direita. Na verdade, há uma certa confusão, que essa para mim é a questão, era a elite mesmo, financeira, os donos do business, e que não necessariamente essa elite é inteira de extrema direita ou de direita. Mas essa confusão é que é o cerne da minha questão. Quando a gente fez isso, a gente foi, e eu me lembro de várias críticas, uma das mais contundentes foi a da Iná Camargo Costa, professora da USP, de falar o quanto nós éramos caricaturais ao representar a elite daquela forma, sendo que era um tanto intencional. As personagens eram muito mais caricaturais, elas não tinham muita complexidade, e esse era um pouco o interesse. A gente ainda ficou um tempo, e a gente começou a perceber que não dava, que a gente tinha uma dificuldade de falar quem está por trás das questões e quem é essa direita, e a gente começou a voltar ao nosso aspecto para sempre uma questão autocrítica, voltar aos nossos projetos, aos nossos trabalhos, sempre para nós mesmos. Agora, pensando sobre isso, raciocinando um pouco para falar aqui, um pouco em cima desse último projeto que é o Pornotel, porque voltou essa questão depois da trilogia de negação, que debate um pouco a esquerda, né, em tese a esquerda no poder. O que eu comecei a perceber é que ao longo de nossa trajetória, todo movimento autocrítico, ele tem a ver, ele está ligado a um aspecto que nos coloca muito próximo dessa direita, ou dessa elite de direita e de extrema direita. E essas são as críticas que a gente, de certa forma, estava apontando. O resumo disso seria o quanto de direita, de extrema direita até, já está impregnado em nós da classe média, em nós de esquerda, em nós à esquerda. E aí, por que eu pensei isso? Teria que conhecer todas as nossas peças e fazer uma análise detalhada, que eu me dispus a fazer lá. Fiquei fazendo análise detalhada dos textos e tal, um pouco mais detalhada. E o que eu percebo é que uma das peças que mais me lembra o momento atual que nós estamos, curiosamente nem é a última, que é o Pornotel. Essa me lembra, ela retrata mais a sensação de agressão que a peça traz. É a segunda peça da trilogia Abnegação, que é a que fala mais diretamente do PT. Sim. Porque paralelo à história do caso do Celso Daniel, que a peça fala sobre o caso do Celso Daniel, paralelo à história, nós tínhamos entrecruzados cenas de violência e que, de certa forma, traduzem um sentimento muito atual ainda hoje. Também a anterior já falava, e obviamente o Mateus 10, que é uma peça lá de 2012, que daí quase que no tema, uma história de um pastor evangélico com a outra personagem, que era a personagem que eu fazia, que era um pequeno burguês desses novos ricos, extremamente violento, e eu comecei a perceber quais eram de fato as características
que eram realmente muito constantes nessas dramaturgias dos últimos tempos nossos. E se você for ver, eu fiz uma listinha, que é por isso que eu peguei esse papel, se você for ver as características dessa que nós estávamos classificando como autocrítica, dessa classe média que nós estávamos criticando e que nós nos víamos, são características que eu poderia atribuir a qualquer bolsominion e que está na estética dos memes e que está e que foi a que eu comecei a perceber, e isso me chamou a atenção desde a época das eleições, quando eu comecei a bater boca com as pessoas na internet, especialmente muito tempo para cá, porque daí de lá para cá, como eu estava falando, eu me interessei porque eu percebi um pouco como você que eu não conhecia nada do que estava rolando, absolutamente nada. Eu não sabia o nível de discurso elaborado que estava, eu não sabia a sofisticação da propaganda deles, com uma estética aparentemente tosca, muito bem pensada, muito bem elaborada. Eu não sabia nem das ideias quais eram efetivamente, o que estava em termos de ideia, quais eram as que estavam circulando, marxismo cultural. Você ouve falar o Olavo de Carvalho, você não sabe o que ele está falando efetivamente. Qual é a ideia que gruda? E daí você vai ver, ontem eu me predispus a assistir por inteiro esse filme feito pelo Brasil Paralelo, é assustador, um filme de 2 horas, 1964, livros, já está no YouTube, foi lançado no YouTube, uma coisa absurda. Eles vão pegar desde a era Vargas e recontar a história do mundo. História mesmo. Não, do mundo inteiro, e para centrar falando quanto a ditadura foi benéfica. Eles começam assim, Guerra Fria, um tom heróico, uma estética, assim, parece o propaganda nazista, assim. Daquelas. Assim, só não é tão bem filmado quanto a. Você sabe quem fez? Tá, é um canal. Eu recebo newsletter. Se inscreva aqui, pague. Se você doar, eu tenho direito a fazer cursos deles. Porque eu me lembro nessa época também da eleição que eu cheguei a entrar, eu recebi algumas coisas de família, assim, eu recebia. Nada desse, um pouco menos assim, agressivo, mas recebi. E eu lembro de ter recebido um artigo, acho que até mostrei para vocês, lembra? De um cara que falava que era isso, ai, gente, o que era? Era um artigo falando sobre da onde tinha surgido o marxismo, E aí eu fui ver a fonte, né? Porque tinha o nome da pessoa. E essa pessoa não existia. Então, o que eu mais percebi é que tudo que chegava para mim não tinha nome, né? Não tinha alguém falando. Então, assim, por exemplo, o último que eu recebi agora já depois da eleição. É um cara falando sobre como as universidades, então, constroem um pensamento de esquerda, né? Você já viu? É um vídeo longo até, que é um senhor super branco, logicamente, bem mais de idade, falando essa coisa do gênero, né? Essa discussão sobre o gênero. E aí eu fui ver quem que é essa pessoa, né? Eu sempre fui atrás de quem que escreveu, ou quem falou, para saber porque as pessoas não se questionam, né? Se é real, não está falando. E ele fala assim também, os dados, nos Estados Unidos, tantas... Dá uns dados. Mas esses dados são da onde? Ele não fala, entendeu? Quer dizer, eu acho que esses dados nem existem, acho que é tudo meio mentiroso. Tudo inventado. Inventado. O presidente brasileiro começou a contestar o IBGE. Então, isso que eu estou falando. Exatamente. E aí as pessoas repassam isso e ficam como uma verdade. Então, e é interessante quando porque agora eu me perdi, eu te cortei, desculpa. Não. Eu só queria entender o final do seu raciocínio. Não, eu já vou retomar. Quando eu fiquei fazendo essa breve análise das nossas peças, eu fui listando uma série de características que eram das peças, em princípio, que falavam de nós mesmos, né? E lembrando que a gente tinha feito uma opção de não mais tentar falar da direita, muito menos da extrema direita, muito menos da elite.
a gente tinha percebido, ainda que algumas peças se falava, se tinha personagens, e elas sempre caíam em alguma coisa um pouco mais explícita e caricatural, como era o caso da minha personagem, o Mateus. Mas a gente trazia ambiguidades que aproximavam as personagens como pastor evangélico até de nós mesmos, de uma cena do culto, só para dar um exemplo de um ponto, em que as pessoas acabavam concordando com o discurso do pastor. Então não era uma crítica contundente a essas figuras. E do outro lado, quando a gente fez peças extremamente contundentes, era para falar de um partido do qual, no mínimo, aderimos durante anos e tínhamos simpatia do mesmo lado que nós. Quando eu fiquei pensando nas características que uniam os nossos espetáculos, que traziam essa cara crítica aos nossos espetáculos, os termos que me vieram para falar sobre isso eram sempre as personagens, enfim, os assuntos, a forma como os assuntos eram abordados eram sempre em cima da violência. Era sempre assim que eram retratados, os mais à direita ou os mais à esquerda, mas é sempre a violência, a arbitrariedade, uma das características principais, talvez que tenham nas nossas peças, pessoas que tomam decisões completamente arbitrárias. Uma das características que veio ficando cada vez mais evidente é a tal da disfarçatez, que vai bater nessa explicitude do pornográfico que a gente chama, essa coisa esfregada na nossa cara, né? É muita disfarçatez, assim, que se narre o caso do Celso Daniel como tinha uma narrativa daquela forma. Um outro lado da disfarçatez seria a hipocrisia, que daí também tem a ver com a religião, que é, de certa forma, que você estava mostrando nos memes. Não tem contradição nenhuma em colocar o São Francisco de Assis do lado de um meme apoiando a escravidão. É de uma hipocrisia que perde, quase que atravessa o cinismo, assim, quase que você não considera mais. Mas o cinismo é outra característica muito forte nos nossos trabalhos. E a hipocrisia, junto com esses dois últimos aspectos que eu notei, que é o delírio, de certa forma, um certo delírio, ou paranoia, eu prefiro isso, eu citei delírio porque é o termo que o Tales usa no livro dele sobre o fascismo comum, lá o fascismo do dia a dia, lá sobre o Michel Temer. Ele vai chamar de estrutura delirante, né? Eu gosto da ideia de paranoia, até porque encaixa mais e tem a ver com os estudos de um outro teórico da virada aí dos 90 para os 2000, que estava um pouco percebendo isso, que é o Eric Sander, um teórico americano, que vai fazer um estudo sobre a paranoia. E ele, resumidamente, o que ele vai dizer, numa sociedade em que a paranoia começa a vingar e a vigorar, o fascismo, o nazismo não está muito longe, porque ele vai mostrar isso desde a Alemanha, da República de Weimar, a Alemanha pré-nazista. Ele vai mostrar como isso aconteceu lá, vai mostrar como isso estava acontecendo nos Estados Unidos, e ele escreveu todo antes do Trump. Ele escreveu isso tudo antes do Trump, e a ideia dele é que começa a se disseminar uma cultura de paranoia. E a paranoia, segundo a psicanálise clínica, ela tem três estruturas: é a perseguição, a megalomania e a monomania, e o ciúme, ou essa inveja, essa disputa ciumenta e tal. E essas três estruturas, elas estão muito presentes também. Se pegar personagens tipo o pastor Otávio, ele é completamente paranoico, se sente perseguido, mas isso vai ao encontro de uma sociedade que ama teorias da conspiração, que é mais ou menos a função do Olavo de Carvalho, né, disseminar teorias da conspiração. É mais ou menos a sociedade dos terraplanistas, que tem adeptos fortes aqui no Brasil, inclusive, se eu não me engano, o próprio chanceler no governo, terraplanista, o próprio Olavo de Carvalho, depois ele negou, mas enfim, tem adeptos aqui. Tem um documentário na Netflix mostrando a sociedade dos terraplanistas nos Estados Unidos, quão grande ela já está e tudo mais. Enfim, a ideia do marxismo cultural
cultural e do Gramsci que o Olavo fica pegando, um pouco vai por aí. Quando eu reuni essas ideias, um pouco fazendo uma análise barata dos nossos próprios trabalhos, e pensando, nossa, mas isso era uma autocrítica, né? Mas sempre teve uma consciência de que a gente estava fazendo, tirando da gente aquilo que nos... ou olhando para aquilo que nós não gostávamos de ver de ver em nós mesmos, que eram exatamente essas características, uma extrema violência, as arbitrariedades, e quando eu olho para isso, eu falo, bom, exatamente tudo o que nos liga a essa extrema direita. Quando eu olho para isso, a primeiro texto, a primeira obra que me vem de referência é a análise do Schwartz, do Machado de Assis, porque são as mesmas características do tipo do narrador machadiano, da literatura. Você sabe, ele vai falar da desfaçatez de classe, ele vai falar do narrador não confiável, do cinismo, ele vai, enfim, a violência ela fica implícita lá, quando a escravidão é tratada de forma, de um pano de fundo extremamente vive só como um criado, então tipo, o cara vive sozinho, mas tem um criado, né? Enfim, ele vai falar e, pegando um pouco mais a coisa do Pasta, a análise do Pasta, ele vai trazer isso até o romance que serve de base pra gente, pro Pornotel, que serve de base pro projeto, não pra peça, pro projeto que é o Paulo Emílio Salles Gomes, e que de certa forma está retomando Machado de Assis. Então você vai pegar, e os dois autores de certa forma tentaram tratar da elite. Então e quando a gente fala esse debate sobre existem 60 milhões de brasileiros fascistas, o que me pega é justamente essa quase que tradição de algo muito próximo a nós mesmos, e é disso que eu estava falando, muito próximo de nos identificar com uma cultura ligada às elites ou à direita brasileira de muito tempo atrás, escravocrata, e perceber o quanto uma das questões sérias da trilogia sobre o PT nunca foi, de fato, um debate sobre a esquerda, mas sim como aquele projeto de esquerda, o quanto aquilo já tinha de direita. Essa sempre é a questão. Quando a gente aponta um método usado no Celso Daniel como um ponto crítico, não era à toa. Você disse que o governo do PT teria tido... a história. Direita, mas acho que não de extrema direita. Né? Não de extrema direita, mas os pequenas. Quando você começa. O que eu achei interessante, só porque eu queria que você falasse, o que eu achei interessante foi quando você disse que a crítica massacrava muito vocês. Uhum. Essa parte eu não acho que eu não acompanho, porque eu acompanho quando vocês são campeões de crítica. No geral positivo. Isso que eu acompanhei. Mas a crítica achava que vocês faziam caricaturas do... A gente recebeu algumas críticas nessa época, porque a outra peça, essa de 2012, já era mais campeã de crítica, mas de como se o nosso retrato da direita fosse superficial, fosse caricatural, não falasse efetivamente da direita, ao passo que a ideia nunca tinha sido nesse caso. O que eu acho, Cleiton, na minha opinião, é que a classe intelectual brasileira, não há problema nenhum nisso, aí sim nós estamos todos incluídos, a classe, ela errou bem, eu tenho a impressão, sabe? Ela não soube captar o que estava na real acontecendo. Então, isso eu tenho notado. Entende? Não sei que ponto isso chegaria na crítica teatral, mas eu acho que as pessoas, a crítica agora parece estupefacta,
porque talvez eles se reuniam e fizessem grandes raciocínios e grandes reflexões, não é? Enquanto na verdade se a gente está achando que enquanto estão raciocinando não sei o que, e estão espalhando por aí, que na verdade estão fazendo suruba, porque foi isso que aconteceu. E se eu falar isso aqui agora, ninguém vai dizer que eu estou caricaturizando, porque isso já é público, é isso que fala. Isso ficou explícito. Mas se eu tivesse dito isso daqui num debate em 2014, ninguém ia acreditar. E eu não falaria isso, porque eu também não sabia que falavam isso. Então eu também eu tenho um acontecimento de vida ligado ao Olavo de Carvalho, que é interessante, que em 2010 havia um grupo eu fiz a pesquisa, deve ter sido por volta disso. Havia escritores em início ou meio de carreira que se reuniam num café para depois, como sempre, brigam, né? Mas naquele momento todos estavam ali, então eu estava ali, eu tomava um café, era na Fradique Coutinho, num France Café. Chegou um escritor com um artigo do Olavo de Carvalho, eu não lembro perfeitamente, né? Chegou o Luiz Rufato, ele apareceu lá e que era publicado na Folha, sabe? E era uma demência, entende? Era uma demência dizendo aos comunistas: vamos prestar atenção, gente, porque os comunistas estão aí na esquina, a novela Cuba na Cam é uma novela que está promovendo Cuba. Era assim. Ele chegou, esse artigo aí, o Luiz Rufato chegou e falou assim: olha, pessoal, isso aqui é muito perigoso, essa gente é perigosa, esse pessoal. E eu pedi para ler, li o negócio, e eu falei para ele, olha, a chance desse negócio, isso aqui é um absurdo, esse cara, não vai dar certo, isso é uma tolice, esse cara não tem a menor noção do que, porque ele dizia que a KGB estava na USP, eu na época fazia doutorado, não tenho a menor ideia, tem KGB alguma, não é? Isso é uma tolice, ninguém vai dar bola. E essa foi a única vez, em 2010, que eu li um negócio do Olavo de Carvalho. Nunca mais eu passava na livraria, eu via que tinha livro. De repente a gente vê que o cara estava indicando o ministro, entende? Que ele tem... Então eu acho, na verdade, que a classe intelectual, muitas vezes chamou de caricatura, é o que era realmente uma porcaria, não é? Na real, não é? Acho que agora está mais nítido, né? Ficou explícito, na verdade, agora, né? Essa violência ficou visível, isso tem data. Na violência, as pessoas realmente estão matando o transexual na rua. Não é que é uma característica, elas estão matando os caras mesmo, assim, eles estão negros e as comunidades vulneráveis, não é? Então, eu acho que porque eu estudei as ciências políticas, o que eu estudei nesses meses foram o que alguns cientistas políticos falaram da eleição. Eu estudei o que os intelectuais muito engajados, não é, politicamente falaram da eleição, então eu concluí que todos erraram, sem exceção todos se enganaram. Não havia um intelectual que em abril, por exemplo, do ano passado dissesse: esse cara vai ganhar a eleição. Não havia. Né? Para você ter uma ideia, até ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Lula falou que não seria eleito. Eu tenho até a declaração, o Lula é um cara que entende, né, de eleição. Ele disse que todo mundo errou, entende? E talvez, eu acho também, como o Christian Dunker disse, na verdade a gente não viu o outro, essas outras pessoas. A gente não viu que eles eram tão... Como é que eu vou falar? Mas é uma coisa tão rasteira, como eu apresentei aqui. Eu acho que a gente supervalorizou, entende, esse pessoal. Que não, eles pensam que é suruba, que a gente entra na USP. Eu tenho uma amiga que dá aula lá, então ela fica entrando e ela está indo atrás da suruba, né? Então ela fica gravando os WhatsApp e ela vai assim: estou agora no prédio da filosofia, estou abrindo as salas porque eu tenho que descobrir a suruba, porque eu realmente não aceito que eu tenha sido deixado de fora há anos, eu frequento esse lugar há 25 anos, eu nunca me chamaram. Nunca fui convidada, eu me sinto absolutamente mal, parece que eu não sou uma mulher atraente, eu não sou... E não está achando o tal de suruba, entende? Nós que estudamos, sabemos, quer dizer, mas essas pessoas diziam isso da gente, que a gente faz suruba, que a gente é viciado, e que não fazia outra coisa na faculdade, enquanto eu fazia uma tese, né? Enquanto as pessoas estavam fazendo espetáculos, entende? Espetáculos complicados, por exemplo, na estreia do número 2 do Abner que eu fui, no Centro Cultural, não foi? O negócio durou horas, uma coisa de complexa, difícil, não sei o que, a galera está falando que é tudo tarado. E o que aconteceu? Quase 60 milhões de pessoas
acreditaram nisso. Eu acho que o meu ponto, Liz, para esclarecer, é nessa época aí da fase das 3 peças que falavam sobre o PT, tinha algo ali que se falava, que não necessariamente era o PT, mas que estava incrustado numa espécie de estrutura de poder brasileira, e essa era proposital, o fato das peças nunca ter dado nome ao boi, e que, apesar das pessoas reconhecerem que aquilo era do PT, e óbvio também a gente não era ingênuo, a gente estava falando também do PT, mas aquilo fazia parte de uma espécie de estrutura de poder brasileiro, e que era um certo exagero na época, e as pessoas achavam um absurdo a gente fazer isso. Era um crime, a gente foi boicotado pela mídia no 2. No 1 falaram muito mal, no 3, como era mais leve, apesar de no fundo não ser verdade, mas como não era tão explícita as questões, passou mais. Mas assim, as pessoas massacraram a gente, as pessoas tendenciosas a um certo. Essa galera que não estava vendo um certo avanço de uma coisa terrível, que daí quando de repente ganha o Bolsonaro, fica todo mundo, meu Deus, e isso o Tales me falou ali, ele falou, é óbvio que vocês já estão vendo que. Na verdade o Tales era um cara que estava vendo. Ele estava vendo. Mas tinha pouca gente. Muito pouca gente. Tinha pouca gente. Agora, quando você diz da mídia, a mídia achou que a gente. Isso é uma coisa interessante para analisar o comportamento da mídia, da imprensa brasileira e o comportamento da imprensa americana. Aqui no Brasil, as pessoas ainda, e essa gente, a imprensa está apanhando do governo igual, muito mais do que até outras classes, não é? E eles se recusam a fazer uma coisa realmente forte, uma coisa de enfrentamento, uma coisa de apontar, como diziam que estavam apontando, estavam exagerando. Nos Estados Unidos é o oposto. New York Times, né? No passado, eu me lembro, é uma imagem para mim, eu cheguei nos Estados Unidos no ano passado, eu desci no Texas, desci no aeroporto, era 6 da manhã, a parte estava abrindo, né? Aquelas lojas estavam abrindo, tinha fila dentro daquela região de trânsito, tinha fila nas banquinhas com o jornal chegando. Eu vi a fila, o pessoal comprando o jornal, eu falei, não posso perder isso, não sabia o que era, mas entrei na fila e comprei. O New York Times estava publicando e estava vendendo loucamente, né? Pra você ter uma ideia, eu cheguei no Texas às 5 da manhã, eu ia para Denver, no Colorado. Quando eu cheguei no Colorado, mais ou menos às 10 da manhã, eu já tinha esgotado o jornal. Não tinha para comprar, sorte que eu comprei no Texas. O New York Times publicava um texto anônimo de uma pessoa que se dizia no coração da Casa Branca. Isso ficou famosíssimo. Deu um alvoroço, porque qual é o alvoroço? Eu vi gente aqui do Brasil, da imprensa aqui do Brasil, falando assim, nossa, como um jornal importante do New York Times publica isso, anônimo, e se foi eles mesmos que inventaram? Quer dizer, o Brasil fica fazendo essa coisinha de... E se foi eles que... Eu não sei se foi eles que inventaram, se foi, eu achei divertidíssimo. Eu faria 2, como eu fiz o Cunha, né? Eu estou um pouco lixando esse negócio de ética nesse sentido aí. O New York Times está enfrentando com 15, 16 páginas. O Washington Post, sabe? Esses estão ali para cima. A mídia aqui, ela parece... E até hoje está assim. Até hoje. Ela parece melindrosa. Não, a Folha recusou a chamar colocarem o nome do Bolsonaro como extrema-direita. Você lembra desse? Exato, e se não é extrema-direita, eu não sei o que é. Então, eles proibiram chamar de extrema-direita. Então, existe alguma coisa. Eu estou fazendo um experimento. Essa palestra que eu apresentei, você pode até gravar, não faz mal, né? Eu vou escrever essa palestra, vou redigir e vou oferecer para publicação com essas imagens. Né? Eu vou redigir o que eu falei, vou aprimorar o que vocês falaram aqui, vou aprimorar as minhas, vou redigir e vou ver se vão aceitar publicar. Eu vou mandar para lugares do establishment que eu digo, que eu sempre publiquei. Eu já publiquei outras vezes, então que não é um susto, que publicam as minhas coisas, que são os banais. E vamos ver se eles vão publicar. Ou se vão dizer que é demais, que é... Pode ser, pensa bem, né? Pode ser que os caras não queiram. Não, isso aí a gente não quer mostrar. Isso aí... Eu consultei para a apresentação da semana que vem, eu
consultei um professor da Unicamp, ligado ao movimento negro, do História e Filosofia, que estuda literatura praticada por negros e tal. Eu falei para ele, você acha que é agressivo eu mostrar? Você se sentiria ofendido se eu passar essa imagem? A resposta dele foi assim, ao contrário, a gente tem realmente que mostrar, a gente tem que esclarecer tudo isso, né? Ele acha que a gente tem que mostrar. Agora, eu não sei se a imprensa me apareceria com alguma ideia ética. Olha, é antiético publicar isso, é antiético. Não sei se isso que circulou nas redes de milhões e milhões de pessoas. E que está sendo usado, né, como na propaganda da Unicamp. Eles fizeram um cartaz que é aquela foto da muçulmana ao lado da punk, aquela que vai ser feita. A gente só tirou o site nessa política de não ficar dando palco para maluco. Então, se você vê a foto, você não vai saber, você não vai se dirigir ao site, ele não está anunciado. É isso que a gente decidiu. E o resto decidiu mostrar tudo. Talvez as pessoas achem que esteja exagerando, né? Tem gente... Não, mas daí tudo bem, espera também vir a reclamação. Né? Eu não acho nada de exagero nas mensagens. Eu acho que tem um trabalho muito importante de resgate de coisas que não deve ser simples encontrar essas imagens, saber o que elas circularam por aí. Eu acho que é registro bem importante. Enfim, garimpar, fazer esse trabalho de garimpo aí, eu acho super... E é importante mostrar, porque de fato a maioria de nós não teve acesso. Não tem acesso. Eu vejo gente vivendo em umas bolhas virtuais. Eu não recebi nenhum. Eu nunca recebi nenhum. Eu nunca tive num grupo de WhatsApp que alguém apoiou o Bolsonaro, pra você ter uma ideia. Eu não conheço, eu não tenho contato. E olha que eu ainda tenho no meu prédio, eu desço no elevador. Mas no meu WhatsApp eu não tenho alguém que tenha votado. Não, eu tenho, a minha família inteira apoiou o Bolsonaro, mas ninguém circulou isso em grupinho de família. Porque sabiam que iam também. Nada assim, mas eu recebi. Eu não recebi nesse nível. Mas era mais leve. No colégio, no colégio. Sim. No colégio daí. Santa Cruz. Turma, sabe? Turma do Santa Cruz. Santa Cruz. Recebi muita coisa. Inclusive, no dia que ele foi eleito, eu até dei print nos memes que eles soltaram. Tipo, a galerinha tirando um saco, sabe? Isso. Tenho vários. Agora a bolsa tá. A galera tudo com as armas, assim. Subindo. O pessoal tudo com as armas, sabe? Assim, Eu sei uma história nesse sentido, desculpa. Imagina. Que certamente a gente se meu única referência dessa é um grupo de família e tal, e família do interior, todo mundo bolsonarista, só eu não. Mas eu achei legal ficar como uma experiência antropológica, para ver até onde a coisa ia. E assim, nenhuma dessas imagens chegou. Eram mais coisas no sentido de enaltecer o Bolsonaro e de esculhambar, pensar o PT, particularmente a coisa da prisão do Lula e tudo aquilo. E no dia da eleição, no segundo turno também, às 7 da noite, definido o resultado oficialmente, o primo começou a colocar um monte de coisas. Né? E aí eu achei que também era um pouco mais, olha, é o seguinte, né? Aproveita, né? É o seu momento. Mas, né, daqui a 6 meses eu volto. Daqui a 6 meses eu volto. E agora, foi muito mais rápido do que eu próprio imaginava. Porque agora, com as coisas todas caindo, né, aí eu assim, eu não chamei. Porque tem um ponto que eu queria chamar a atenção, mas eu já falo. Eu não chamei a coisa para o enfrentamento no plano racional. Eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu comecei a colocar memes que ironizavam o Moro, o Bolsonaro, os laranjas e tudo aquilo. Bom, acabou o grupo, acabou, né? Assim, acabou, não, quer que não é lugar de falar política? Como assim? Eu me lembro, eu voltei justamente isso. Olha, eu me lembro muito bem quando, no dia 28 de outubro, você começou, agora eu não posso. Foi exatamente isso. Nesse grupo da escola, aconteceu exatamente a mesma coisa, porque foi isso. No dia da eleição, foram assim umas 10, porque não são todos bolsominion no grupo, são mais de 400 alunos, né, numa turma, é muita gente. Então tem bastante, mas tem muito bolsominion, muito. E aí quando ele ganhou, no dia da eleição, várias pessoas mandaram esses memes bem agressivos, e aí todo mundo falou, não, gente, aqui não é espaço para isso, afinal de contas, né, estamos aqui para outras coisas, deram uma abafada. Aí, agora, quando
rolou uma discussãozinha assim, e um dos meus amigos, que é bem tipo provocativo, mandou uns memes de laranja, no Queiroz, não sei o que, excluíram ele. Isso. Né? Ele foi excluído. Então, E naquela época ninguém foi excluído. Daí rolou uma discussão. Não, mas peraí, mas ele foi excluído, mas naquela hora, naquela vez aquilo não podia. Por isso que eu estou com medo, por isso que eu estou com receio, eu realmente não sei se essas pessoas se desradicalizaram mesmo, se vai haver uma desradicalização real. Entende? Ou se o Dória, quer dizer, ou sei lá quando tudo. Não sei se, como eu estava dizendo, não sei se essas pessoas não são realmente racistas e por mais duro que seja a gente ter que admitir, e para mim, agora eu também queria dizer uma outra coisa, a minha família é muito pequena, que é mãe e irmã, então quando você tem mãe e irmã é um pouco diferente, então para mim, eu não tenho, já a minha esposa, na família dela já acontecia isso, não sei se é tão duro pra gente, voltando, se a gente vai ter que admitir que é racista mesmo. Entende? Que tem uma galera... Gente, mas você vê claramente a reação. Uma é você, né, abafa, a outra você exclui. Tipo, o cara não pode falar nada. Não pode mostrar que eu sou racista. Eu não posso ver isso claramente. Agora, outra coisa também, verdade, das imagens. Quem comemora, eu sou racista mesmo, isso mesmo, é mais nos Estados Unidos. O assumido, sabe? Aquelas coisas dos assumidos. Aqui os que se assumem nazistas e tal, já é uma galera do Dogolochan, já é aquela. Eu imagino que seus amigos não sejam celibatários involuntários, entende? Eu acho que o problema ali é outro. Aqui os que assumem no Brasil estão na Dark Web, né? Nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos eles vão lá naquelas passeatas e tal, então. Enfim. Talvez não seja justamente isso que una todas essas diferentes, esse mosaico de referências, o fato da linha da racionalidade ter sido cruzada, porque não é só uma coisa da política, né? Porque assim, quando nós estamos falando de uma brincadeira que também circulou bastante, que saudades do Alckmin, né? Como seria bom se o Alckmin fosse o segundo turno, coisa assim, porque nós estamos aí no plano da racionalidade política, que explica bastante o cálculo e o erro da nossa categoria, da nossa classe, dos intelectuais todos, e tentar explicar. Bolsonaro não se explica racionalmente, como também não se explica racionalmente toda essa onda de ódio. Então, a gente agora está torcendo para o Mourão, vocês vão fingir que não? Claro que a gente está torcendo, não é? Exato, tem um desses que era já da esquerda, porque os da esquerda eu não colecionei, mas tem um que é muito engraçado, que é o Temer, não é? Uma cara do Temer, ele fala assim, estão vendo? Exato, esse é muito engraçado, né? Assim, vocês estão vendo, né? Então, uma coisa interessante, né, é que os da esquerda, que são muito ingênuos, mas são mais engraçados. Tem um humor, tem um humor melhor mesmo, tem essa coisa do Temer muito, assim, então a galera consegue fazer um troço que você ri bem, porque esses daqui a gente ri de desgosto, não é uma coisa, eles não têm humor, mas uma coisa que a esquerda não fez foi contar a historinha, igual eles contam, isso não tem a historinha, tem mesmo uma brincadeira que é um humor inteligente, um humor que não pega, né, isso não fato, ele diverte só a gente, né, assim, não tem isso, mas isso tem mesmo, tem uns que são realmente muito engraçados, né, assim, enfim. Bom, gente, a gente precisa encerrar. Horas aqui, eu tenho espetáculo daqui a pouco. Eu tenho um filho. Você tem um filho. Lízias, eu queria, em nome do grupo, agradecer muito você ter aceitado esse convite, ainda mais nas circunstâncias todas, foi super corrido. Agradecer muito a palestra, foi de fato muito interessante tudo isso. E já vem acompanhando, já tem uma parceria aí, a gente. Então, teremos outras. Eu acabei de receber um texto ali. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, para mim foi super importante também. Vocês foram minhas cobaias, como eu disse. Minhas cobaias, muito obrigado. A gente não falou do seu trabalho, que era uma coisa que eu queria falar um pouco mais nos livros do Cunha. Se alguém tem curiosidade, eu estou fazendo um diário, né? Diário da Catástrofe Brasileira, que eu comecei no dia da eleição, eu estou colocando na Amazon, né? Eu estou colocando, tirando,
não é? Se vocês tiverem curiosidade, está lá. Infelizmente, eu coloquei o preço mínimo, não pode ser de graça lá, é o preço mais barato. Eu não posso mandar o PDF porque eu vou mudando, não é? Como essas pessoas fazem fake news, eu tenho cá para mim que a forma atual do pensamento não pode ser uma forma que a gente não possa apagar. Entende? Não pode ser. Então eu acho que a gente tem que inventar uma forma, por isso que eu fiz o e-book. Porque eu posso tirar, eu já tirei 3 vezes o número 1, lá está a 4ª versão, porque se me engano eu vou e tiro e coloco no outro. Se vocês quiserem, vocês deem uma olhada, tá lá. Acho que pode haver. Pode haver a parte do Batman, por exemplo, eu desenvolvo bem mais lá. Maravilha. E tem o livro do Cunha, que você citou, que é o último, né? O Cunha é o meu último livro. Que é o. Como é que é o nome inteiro? Diário da Cadeia, com trechos da obra inédita Impeachment, assinado por Eduardo Cunha, pseudônimo. Que é o pseudônimo. Para este livro é o pseudônimo. Para este livro eu fiz. Eu vou terminar. Eu estava fazendo uma coleção que era pseudo-literatura. Ia ter o Cunha, ia ter o José Dirceu, ia ter o Michel Temer, só que o Temer ia ter o Moro. O Temer ia ser um sarau. Sarau do Michel. Combina mais com o poeta. Mas aí o Eduardo Cunha entrou com uma ação contra mim na justiça e ele ganhou na primeira instância e o meu trabalho. Depois eu ganhei. Mas aí o meu trabalho espalhou meu nome, então deu e acabou o trabalho. Aí não tem graça, né? Mas vale a pena ler o Diário da Cadeia. O Diário da Cadeia do Cunha, tá lá, enfim. Muito obrigado também. Consegui ganhar dinheiro com o Cunha. Eu te agradeço.